Olá, eu chamo-me Susana Raquel Britos Morato dos Santos. Estou a fazer o eFólio A relativamente à Unidade Curricular de Informática de Gestão com o código 61020. O meu número de estudante é o 2501150. Estou na licenciatura de Gestão e pretendo efetuar o eFólio A, em que é solicitado que iremos à plataforma da CIBS Analytics retirar dados. Retirei dados relativamente a transações bancárias em Portugal, continental e ilhas. Esses dados, extraí esses dados da CIBS, da plataforma CIBS. Já tenho aqui uma tabela. Esta tabela relativamente aos distritos e ao número em transações bancárias. Aqui também relativamente ao ano, relativamente ao ano eu já fiz aqui já criei um filtro para depois selecionar o ano, para depois fazer a análise de pagamentos de 2024 e 2025, separá-los. Aqui relativamente aos distritos também devo criar um filtro para depois também ser mais fácil na análise de dados, não é? Poder filtrar quais e poder retirar daí dados para ser mais fácil. Relativamente à análise de dados, vamos lá, por exemplo, fazermos aqui a média do ano de 2024. 2024, irei aqui selecionar somente o ano 2024, fica mais fácil para depois extrair os valores. Portanto, a média relativamente ao ano 2024, vou inserir a fórmula relativamente à média, que é relativamente fácil, e vou colocar aqui qual é que é a coluna e as células referentes que eu quero calcular. Portanto, e está feita a média relativamente a 2024, o número de transações. Aqui relativamente ao máximo, posso fazer o mesmo, relativamente ao máximo, entre a célula também no número de transações, desta a esta. Portanto, e assim para aí fora fazer tudo. Relativamente à análise de dados, eu tenho que criar uma tabela dinâmica para depois posteriormente criar um gráfico. A tabela dinâmica que eu criei foi relativamente às operações, se elas são eletrónicas ou em numerário, a soma delas, a soma ao mês e o número de transações. Portanto, para criar uma tabela dinâmica, por exemplo, com os distritos, chego aqui aos distritos, seleciono o que quero criar de tabela dinâmica, vou aqui inserir tabela dinâmica de intervalo, quero este intervalo, sim senhora, mas eu quero que ela vá já aqui para a análise de dados, para o separador análise de dados. Então vou colocar aqui folha de cálculo existente e vou dizer que quero na análise de dados, mas que quero, por exemplo, a partir desta célula, que é para depois ter espaço para o gráfico. Ok, e ela vai-me automaticamente criar a tabela dinâmica. Portanto, esta é uma tabela dinâmica relativamente aos distritos e ao número de transações. Aqui é relativamente aos pagamentos em numerário ou pagamentos eletrónicos. Agora posso é criar um gráfico relativamente a isto, que seleciono e vou inserir um gráfico recomendado, por exemplo. Sim, pode ser o de colunas, ok? Cria de colunas. O cuidado a termos nos gráficos, estes números aqui, nós devemos de ou expandir o gráfico por forma a ficar visível os números, ou então optar por regular os números, fazer por exemplo por outros valores, por outros valores unitários. Eu vou tentar aqui